Bom dia aí a todos. Então vamos começar mais uma aula aí. Hoje o tema que nós iremos falar será trigonometria em um triângulo qualquer, tá? Antes de eu começar a falar de trigonometria em um triângulo qualquer, eu vou falar alguns conceitos de triângulos, tá? Então, por exemplo, eu tenho um triângulo aqui ABC. Os vértices do triângulo é o A, o B e o C. Aí eu falo, todo triângulo ele é formado por 6 elementos principais e um secundário. O que seriam esses elementos principais? Primeiro, os lados. Ó, eu tenho o lado A, esse lado aqui da base, ó, o lado A, que vai do vértice B até o vértice C. Eu tenho o lado B, ó, que vai do vértice C até o vértice A. E tenho o lado C, que é esse lado aqui, ó. É esse lado aqui, ó, que vai do vértice A até o lado B, tá? Além disso, eu tenho 3 ângulos. Quais são os ângulos? São essas aberturas aqui, ó, o ângulo A, essa outra aqui, ó, o ângulo B e o ângulo C, tá? Repare o seguinte, que os ângulos também são os vértices do triângulo. Ó, o vértice A, eu tenho o ângulo A. No vértice B aqui, ó, eu tenho o ângulo B. E no vértice C eu tenho um ângulo C. Se ele é um triângulo, ele é o que? Um polígono de 3 lados. Tá? E o secundário, o que seria de secundário? A área desse triângulo. Se eu for calcular a área desse triângulo, eu vou chamar a área de S. Tá? Então esses elementos aqui são os elementos fundamentais a gente reconhecer em um triângulo. O que é um lado, aqui ó, lado C, o lado A, o lado B. O que é um ângulo, né? Que são essas aberturas aqui. O ângulo é medido em graus, né? E quais são os vértices de um triângulo? Um triângulo tem 3 vértices, ó. Vértice A, vértice B, vértice C. Então ele tem 3 lados e 3 ângulos. Quando eu falo resolver um triângulo, significa determinar os elementos principais. Como que eu vou determinar esses elementos principais? Eu preciso conhecer alguns elementos. Geralmente o problema vai me dar algum elemento e através desse elemento dado ou conhecido, eu vou conseguir determinar os outros elementos principais. Tá? Quando eu vou classificar um triângulo, eu posso classificar ele quanto ao ângulo. Na classificação em relação ao ângulo, aqui eu tenho um triângulo retângulo. Por que eu chamo esse triângulo de retângulo? Porque ele tem um ângulo reto. Ó. Esse ângulo aqui, ele mede 90 graus. Tá? Então por isso que eu chamo ele de retângulo, porque ele tem um ângulo reto. Eu tenho um triângulo obtusângulo. O que é um triângulo obtusângulo? Ele tem um ângulo que tem uma medida maior que 90 graus. É maior que 90 graus e menor que 180, tá? Não pode ultrapassar de 180. Então, o obtusângulo é um triângulo que vai ter um ângulo medindo entre 90 e 180 graus, tá? Maior que 90 e menor que 180. E tem o triângulo acutângulo, que a gente chama também de triângulo agudo, que ele tem um ângulo, os ângulos são menores de 90 graus. Todos os ângulos internos vão ser menor de 90 graus, tá? Continuando, tá?
Hoje eu vou começar falando da lei dos cossenos, tá? Nós temos a lei dos senos e a lei dos cossenos. Eu vou começar a falar da lei dos cossenos. Eu vou demonstrar essa lei para vocês, tá? Então, vamos dizer que a gente tem um triângulo ABC qualquer, tá? E esse triângulo, ele pode ser o quê? Acutângulo, obtusângulo ou retângulo, tá? Nos três casos aqui, a lei dos cossenos vai dar a mesma fórmula, tá? Primeiro eu vou demonstrar para um triângulo acutângulo. Então aqui eu tenho um triângulo, ó, ABC acutângulo, ou seja, todos os ângulos aqui, a medida deles é menor que 90 graus. Aí ele tem os lados A, aqui ó, o lado A, eu tenho o lado B e tenho o lado C. Repara o seguinte, por que eu chamei esse lado de C? Ó? Esse lado ele está de frente para o ângulo C, então eu chamo ele de C. Esse outro lado aqui que eu chamei de A, ele está de frente para o ângulo A, por isso que eu chamei ele de A aqui, tá? E esse outro lado aqui, o B, ele está de frente para o ângulo B, por isso que eu chamei esse lado de B. Só que lados eu represento por letra minúscula, tá? A medida de um lado eu represento por letra minúscula. O vértice, ó, os vértices que estão aqui, ó, o B, o A e o C, eu represento por letra maiúscula, tá? Isso aí é nomenclatura de geometria, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou traçar a altura desse triângulo. A altura é uma linha que sai do vértice e é perpendicular à base. Então olha aqui, ó. Primeiro aqui, né? Antes de eu traçar a altura, eu falei que os ângulos são menores que 90. É o que eu tinha falado já. Os ângulos são menores que 90. Por isso que eu chamo esse triângulo de acutângulo. Aí agora eu tracei, ó, a altura. É uma linha que é perpendicular à base, tá? E divide aqui, ó, o ângulo B ao meio, tá? O que eu vou fazer? Toda essa medida aqui, ó, do vértice A até o vértice C, chama de B. Só que do A até o H, eu vou chamar essa medida de M, ó, chamei de M, tá? Do A até o H vale M. Do H até o C que eu vou descobrir aqui. Essa distância aqui, ó, do vértice B até a base do triângulo, ó, eu chamei de H, que é a minha altura, tá? Repara o que eu tinha falado para vocês, ó. A altura é perpendicular à base. Olha aqui o ângulo de 90 graus, ó. A altura é perpendicular à base, tá? Agora uma pergunta aqui para vocês. Se toda essa medida daqui até aqui, a medida toda aqui, ó, vale B. Aí, esse pedaço aqui, ó, esse pedaço daqui do A até o H vale M, certo? Quanto que vai valer esse pedaço aqui, ó, do H até o C? O que vocês acham? Hein? Podem falar aí. Então, ó, todo esse pedaço do A até o C vale B. Do A até o H, eu falei que vale M, ó, chamei de M.
Eu quero saber quanto que vai valer esse pedaço aqui, ó. Que eu não sei. Vê se vocês... Vai valer M também, professor? Pode falar. Vai valer M também? Eu não posso falar que vale M porque eu não sei se ele divide a base ao meio, entendeu? Uhum. Aí eu não posso falar. Repara o seguinte. Se eu pegar esse pedaço aqui, que eu não sei o valor dele, e somar com esse pedaço aqui que vale M, então ó, essa parte mais essa parte aqui, se eu somar as duas partes, ó, se eu somar essa mais esse pedaço aqui, vai dar o quê? Vai dar o B. Então, se eu quiser saber o outro pedaço ali, o que vai acontecer? Eu vou pegar o total, que é esse tamanho total aqui, ó, daqui até aqui. Eu pego o total e subtraio desse pedaço aqui, ó. Então lá vai ficar o quê? B menos N. Ó, eu vou somar para vocês aqui do lado, tá? Para vocês verem. Se eu somar M, opa, somar aqui, ó, M mais o B menos M. Estou somando as duas partes, tá? Eu vou tirar do parênteses aqui. Como o sinal daqui é mais, não vai alterar o sinal de quem está ali dentro. Então vai ficar, ó, M mais B menos M. Aí eu tenho aqui, ó, M e aqui eu tenho menos M. Esses dois aqui eu posso cortar. Vai sobrar quem? O B. Então por isso que eu chamei esse pedaço aqui, ó, de B menos. Por isso que eu chamei esse pedaço aqui, ó, de B menos N. Ó. É só eu pegar o total e subtrair desse pedaço aqui. Tudo bem? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse triângulo aqui, ó. Eu tenho três triângulos, repara bem, eu tenho o triângulo ABC, que tem as medidas do lado, o lado A, o lado B e o lado C. Eu tenho o triângulo ABH, que é esse triângulo aqui, ó. Vou até pintar ele aqui para vocês verem. Esse triângulo aqui, ó, desse lado, ó. Tá? Que é quem? É o triângulo ABH. Ó, ABH. É esse triângulo aqui. Quais são as medidas do triângulo ABH? Ele tem essa medida aqui, ó, que vale M. Ele tem essa medida aqui, que vale H. E tem essa outra medida aqui, ó, que vale C. Eu tenho o triângulo também, qual outro triângulo? O B, ó, o BHC, que é esse outro triângulo aqui, ó. Tá? Vou até pintar de outra cor.
Estou até pintando ele aqui com outra cor, tá? Quais são as medidas do triângulo BHC? Ó, eu tenho essa medida aqui, ó, que vale H. Eu tenho a medida aqui, ó, do H até o C, que vale B menos M. E tenho a medida do C até o B, ó, que vale A. Alguém quer fazer alguma pergunta aí que eu escutei barulho aí? Não, professor, acho que não. Então, se não entenderem, pessoal, fala aí que eu explico de novo, tá? Vamos bem devagar aqui que esses conceitos são importantes. Então, ó, eu peguei o triângulo BHC, ó. Aquele amarelinho lá, que tem a medida H, que tem a medida B menos M e tem a medida A, tá? Repara aqui que ele é um triângulo retângulo, ó, porque ele tem um ângulo de 90 graus. Se ele é um triângulo retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Tá? O que o teorema de Pitágoras me diz? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então é o que eu vou fazer aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado, quem que é a hipotenusa? É o meu A. É igual ao cateto H ao quadrado mais esse cateto de baixo aqui, né, ó, que é o B menos M, também elevado ao quadrado. Tá? Isso aqui eu vou chamar por enquanto de equação 1. Eu não vou resolver ela por enquanto, eu vou deixar assim, tá? Alguma dúvida aí? Não, professor, tá de boa, tá? Então, continuando então, tá? Por enquanto eu vou deixar essa equação, a gente vai usar depois, tá? Aí temos o triângulo ABH, que era esse triângulo também. Também é um triângulo retângulo, ó. Ficou o M, o cateto aqui vale M, esse outro cateto vale H, e nesse caso aqui a hipotenusa é o meu C, ó. O C está de frente para o ângulo de 90 graus, então ele é minha hipotenusa. Vou aplicar também o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, quem que é hipotenusa? É o C. Então vai ficar C ao quadrado é igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. Aí o que eu fiz? Eu passei o C para o outro lado, ó. Ele era positivo. Quando ele era positivo aqui, ó, quando foi para o outro lado ficou negativo. A mesma coisa o H era positivo, foi para o outro lado negativo. Aí como aqui estava negativo do lado do H, eu multipliquei por menos 1. Aí ficou H ao quadrado é igual. Menos C vezes menos 1 ficou mais C ao quadrado. M ao quadrado vezes menos 1 ficou menos M ao quadrado. Isso aqui eu chamei de equação 2. Então já tenho duas equações lá, né? Eu vou voltar numa lá para a gente ver e vem nessa aqui para vocês verem, tá? Então, essa aqui é a equação 2, vamos guardar elas, tá? Equação 1, A ao quadrado igual a H ao quadrado mais B menos N ao quadrado. E temos lá a equação 2, que é H ao quadrado igual a C ao quadrado menos M ao quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou substituir uma equação na outra, tá? Então, ó, vou substituir o valor de H ao quadrado da equação 2 em 1. Então, lembra o seguinte, ó, o H, né, C ao quadrado menos M ao quadrado.
E a equação 1 lá era a ao quadrado igual a h ao quadrado mais b menos m ao quadrado, né? Então, ó, como que vai ficar? No lugar do... Aqui era o meu h. Se vocês lembrarem bem, aqui era o meu h ao quadrado, né? Então, no lugar do h ao quadrado, eu coloquei quem? O c ao quadrado menos m ao quadrado. Aí vai ficar, ó, eu vou resolver isso aqui. Isso aqui é um produto notável, tá? É o quadrado da diferença que a gente fala, o quadrado da diferença. Eu estou subtraindo dois termos, ó, e está elevado ao quadrado. Isso aqui é o quadrado da diferença. Como que eu faço isso? O primeiro termo ao quadrado, depois menos, ó, aqui tem menos, 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, por último, o quadrado do segundo. Então, é o que eu vou fazer aqui, ó. Tá? Aí, olha o que eu faço, ó. Mais aí, quadrado do primeiro, ó, b elevado ao quadrado, tá? Aí tem 2 vezes o primeiro, 2 vezes b, vezes m. Por isso que aqui ficou menos 2bm, tá? Mais quem? O quadrado do segundo. Então, por isso que aqui ficou m ao quadrado. Repara que aqui eu tenho m ao quadrado e aqui eu tenho menos m ao quadrado, certo? Então eu vou cortar eles, ó. Um é positivo e o outro é negativo. Quando eu somar, vai dar zero. Por isso que eu cortei. Tá? Aí sobrou quem? A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2m. Quero pergunta. Qualquer coisa que tiver alguma dúvida, depois eu faço aqui no papel para vocês, tá? Se não entender aí. Então, essa aqui eu vou chamar de equação 3. Tá? Repara aqui, ó, eu tenho A, tenho B ao quadrado, né? E tenho 2 vezes o B vezes o M. Agora eu quero sumir com esse M daqui, tá? O A, o B e o C, eu tenho os valores. Ou às vezes eu vou ter o A e o B, ou eu vou ter o B e o C e vou calcular o valor do A. Só que esse M aqui, eu preciso tirar ele da fórmula, tá? Então o que eu vou fazer, ó? No triângulo ABH, vou usar a fórmula do cosseno. O que é cosseno? É cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem que é o cateto adjacente ao ângulo A aqui, ó? É o M. Quem que é a hipotenusa? É o C. Agora eu vou multiplicar cruzado, ó, cosseno A vezes o C. Então, o meu M vai ficar M é igual a C vezes cosseno A. O que eu vou fazer? Esse M aqui, eu vou substituir lá na equação 3, aquela equação 3. Vamos voltar nela? Vou voltar nela aqui, tá? Olha aqui, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes M. No lugar do M, no lugar desse M aqui, a gente achou ali na frente, ó. Vai ser o C cosseno de
de A. Então, no lugar do C, eu vou colocar o C cosseno de A. Tá? Então, voltando lá na nossa equação, como que vai ficar a equação? Vai ficar A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes cosseno do ângulo A. Então, voltando lá na fórmula, tá? Olha como que vai ficar. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes cosseno A. Então, a lei dos cossenos é dado por essa fórmula aqui, tá? A lei dos cossenos é dado por essa fórmula. Repara o seguinte, quando eu quero saber a medida do lado A, aí eu coloco B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes o B vezes C vezes o cosseno do ângulo A. Agora, por exemplo, se eu quiser saber a medida do lado B, como que vocês acham que vai ficar a fórmula? Quando é A ao quadrado, eu coloco B ao quadrado mais C ao quadrado. E aqui na multiplicação, ó, 2 vezes B vezes C. Se aqui fosse o B ao quadrado, eu quiser saber o B ao quadrado, como que ia ficar? Pode falar, pessoal, não tem medo não, de errar não. Ou acertar, né? Então vamos lá, já que ninguém falou, olha como que vai ficar. Deixa eu... Deixa eu tirar dessa parte aqui que não me interessa. Ó, do mesmo jeito, se fosse para o B, ia ficar assim, ó. Não, aqui não. Isso aqui eu vou ter que tirar depois da gravação. Aqui. Ia ficar assim, ó. O B ao quadrado, ia ficar A ao quadrado mais C ao quadrado, só que aqui agora ia ficar, ó, menos 2 vezes A vezes C vezes cosseno de B. A mesma coisa para o C, se fosse o C, ia ficar C ao quadrado, aí aqui do lado ia ficar o quê? A ao quadrado mais B ao quadrado, aí aqui na multiplicação, ó, menos 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno do C. Se eu quero saber o lado C, aqui vai ser cosseno C. Se eu quero saber o lado B, vai ser cosseno B. Tá? E outra coisa, se eu quero saber o lado B, vai ser o quê? Produto do A vezes C. Se eu quero saber o lado C, vai ser o produto do A vezes B. Tranquilo? Vou demonstrar agora do outro caso, tá? Agora aqui eu tenho um triângulo ABC, que é obtusângulo. Não tem como eu determinar do jeito que está aqui a altura dele. O que eu faço? Eu vou prolongar esse lado AC. Vou prolongar o lado AC. Então por isso que eu coloquei, ó, essa linha pontilhada. Ó. Eu prolonguei o meu lado. Ó. Vou fazer o que? Vou traçar uma linha perpendicular a esse prolongamento. Ó. Aí eu traço aqui uma linha perpendicular ao prolongamento. Essa linha perpendicular ao prolongamento eu chamo de... No encontro das duas eu chamei de vértice H.
que vai formar um ângulo de 90 graus, ó. Tá? Esse lado aqui do H até o A é o nosso M. Aquele outro lado ali media B, que era o triângulo inicial, né? E essa distância do vértice B até o H, ó, que é perpendicular à base, eu chamo de H, que é a minha altura. Tá? Perguntas, podem fazer aí. Professor, tá de boa até agora, tá? Sem pergunta no momento. Tá ok, então. Então, ó, como eu falei, ó, eu prolonguei a base, ó, aí depois eu tracei uma linha perpendicular a essa base aqui, ó, que eu formei um ângulo de 90 graus. Esse lado aqui, ó, que é perpendicular à base, vai ser a minha altura do triângulo. Essa base que eu prolonguei aqui, eu chamei de M. A medida dele eu chamei de M, tá? Então, o que que eu tenho agora dois triângulos, ó. Eu tenho esse triângulo retângulo, ó, que é o ABH, ó, tá? Vou até pintar ele aqui. Esse aqui é o meu triângulo retângulo, ó. Eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó. Eu estou pintando ele. Quais são as medidas dele? Ó, ele mede M, que eu chamei de M essa medida aqui. Essa medida do B até o vértice H eu chamei de H, né, que é a altura do triângulo. E esse lado aqui mede C, né, que já era do triângulo antigo lá, né, mede C. E ele é um triângulo retângulo, ele tem um ângulo medindo 90 graus. Eu tenho um outro triângulo também, que é esse triângulo obtusângulo agora aqui, ó. Eu estou pintando ele aqui, ó. Tá? Quais são as medidas dele? Ó? Eu tenho essa medida do vértice A até o vértice B, que mede C. Eu tenho a medida do vértice B até o vértice C, que mede A. E tenho a medida do A até o C, que mede B. Só que esse triângulo obtusângulo não vai me servir. Eu vou pegar um triângulo maior, que é o BHC. Ó, do B, ó, olha os vértices do triângulo. BHC. Vou até pintar com outra cor esse triângulo maior. Ó. Tá? Que é esse triângulo grandão aqui, ó. Aí pergunta: esse lado mede H. Esse lado mede A. E esse lado daqui, ó, do H até o C. Quanto que vocês acham que mede, ó, do H até o C? H menos M, professor? Quase isso. Ó, vamos ver aqui, ó. Esse pedaço mede M. Esse outro pedaço mede B. Se eu quero saber tudo, vai ser o quê? B. M Pode falar, pode falar. ou B menos M? M mais B ou B mais M. Vou somar essas duas partes, ó. Eu vou somar esse pedaço, ó,
esse pedaço, que vale M, vou somar com esse pedaço aqui, ó, que vale B. A soma dos dois vai me dar o que? A distância do H até o C. Tudo bem ou não? Sim, professor, mas nesse caso, eu quero saber o total. Não é igual o outro que eu queria saber só uma parte. Isso, nesse eu quero saber o total. Por que eu quero saber o total? Porque eu quero ter dois triângulos retângulos, que através do triângulo retângulo eu posso aplicar aquelas relações trigonométricas de seno, cosseno e tangente, entendeu? No outro caso lá, quando eu dividi os dois ao meio, eu formei dois triângulos retângulos. Aqui nesse exemplo aqui eu te dei um triângulo obtusângulo. Aí você vê que eu prolonguei esse lado aqui, ó. A base, a C, eu prolonguei ela aqui pro lado, ó. Aí eu chamei de M. Aí eu tracei uma linha aqui, ó, perpendicular a essa base, ó, do vértice B, perpendicular a essa base, que eu chamei o quê? Que é a altura. Toda linha perpendicular à base do triângulo a gente chama de altura. Então, nesse caso aqui, eu tenho que ter dois triângulos retângulos também para poder resolver. Qual que é o primeiro triângulo retângulo? É esse aqui que tem vértice A, H, B, ó, que é esse pequeno aqui, né? E esse triângulo maior, que é o AHBC, né? Que é esse triângulo todo aqui que eu formei. Por isso que aqui eu não dividi, entendeu? Entendi sim, professor. Então, ó, olha o que eu vou fazer agora. O triângulo CBH. Vamos ver quem que é o meu triângulo CBH lá? Ó, CBH, ó. É o triângulo grande, ó. Quais são as medidas do triângulo grande? É o A, o H, mais esse pedaço aqui, ó, todo, ó, do H até o C, que é o M, o B mais o M. Ou também, como você falou, né? M mais B. Tudo bem? Então, olha como que ficou o meu triângulo aí, ó. Olha como que ficou o meu triângulo. H, aqui medindo A, e esse pedaço M mais B. Tudo bem? Então, mesmo o triângulo sendo obtusângulo, eu obtive o quê? Dois triângulos retângulos. Porque através dos triângulos retângulos, eu consigo aplicar as relações trigonométricas, né? Que as relações seno, cosseno e tangente, elas são aplicáveis somente ao quê? A triângulos retângulos, tá? Então, ó, o que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Quem que é a hipotenusa? É o meu A. Ele está de frente para o ângulo de 90 graus. Então vai ficar A ao quadrado é igual a H ao quadrado mais M mais B ao quadrado. Isso aqui eu vou chamar de equação 1. Tranquilo aí? Sim, professor, pode continuar. Tá de boa. Aí, ó. Vou fazer o seguinte agora. Vou pegar o outro triângulo, ABH. Foi aquele outro triângulo que a gente separou lá, ó. A altura H, esse aqui, o M, é aquele pedacinho, ó, do prolongamento da base AC, ó, que a gente chamou de M, que mede M, e vou chamar aqui de C. Deixa eu só ver um negócio aqui. Tá. Então, ó, aí eu vou aplicando o teorema de Pitágoras. C ao quadrado é igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. A hipotenusa aqui agora, vale o C, ó, tá de frente com o ângulo de 90 graus.
Aí eu vou fazer h menos h ao quadrado. Joguei o h para o outro lado, né? Ele era positivo, foi para o outro lado negativo. Peguei o c e joguei para o outro lado. Ele era positivo. Aqui ele ficou negativo também. Aí eu pego e multiplico a equação por menos 1. Então, menos h vezes menos 1 vai ficar menos h ao quadrado, né? Vezes menos 1 vai ficar h ao quadrado. Menos c ao quadrado vezes menos 1 ficou c ao quadrado. E m ao quadrado vezes menos 1 ficou menos m ao quadrado. Tá? Isso aqui eu vou chamar de equação 2. Tá? Agora, eu vou substituir o valor de h da equação 2 na equação 1. Então, vamos voltar lá rapidinho para a gente ver. A equação 1 é a ao quadrado é igual a h ao quadrado. Ó. Tem um h ao quadrado. No lugar desse h ao quadrado, eu vou substituir lá o valor da equação 2. Se a gente ver na equação 2, ó, o h ao quadrado vale quem? C ao quadrado menos m ao quadrado. Então, eu vou ter isso, ó. A ao quadrado igual a C ao quadrado menos M ao quadrado, mais M mais B ao quadrado, ó. Repara que esse pedaço aqui era o meu H ao quadrado, né? Eu tirei o H ao quadrado e substituí por C ao quadrado menos M ao quadrado. Esse aqui também, ó, é um produto notável, tá? Tem uma fórmula para resolver ele também. A fórmula é essa assim, ó. Quadrado da soma, que se chama essa fórmula, tá? A mais B ao quadrado. Você faz quadrado do primeiro termo ao quadrado, tá? Aí aqui não é mais, aqui é mais, ó. Então vai ficar mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo. Tá? É assim que eu vou resolver aquele ali. É assim que eu vou resolver esse termo aqui, ó. Então, ó, esse termo aqui, que é um produto notável, eu chamo de quadrado da soma. Então, eu faço o quê? Quadrado do primeiro termo, 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Tá? Então, vai ficar a ao quadrado é igual a c ao quadrado menos m ao quadrado, mais m ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ó, 2 vezes o b vezes o m. Poderia ser aqui 2mb também, tanto faz, tá? Ou 2bm, tanto faz. Mais o quadrado do segundo, ó, b ao quadrado. Esses dois, ó, são iguais, só que um é negativo e o outro é positivo. A hora que eu somar eles, vai dar 0, por isso que eu corto eles. Aí agora eu só vou colocar na ordem, ó. A ao quadrado é igual a b ao quadrado, tá aqui, ó, b ao quadrado, mais c ao quadrado, que é esse termo, mais 2 vezes o bm, b vezes m, que tá aqui, ó. Certo? Então, ó, isso aqui eu vou chamar de equação 3. O que eu vou ter que fazer agora para eu finalizar? Eu tenho que achar quem que é o meu m aqui, ó, para eu poder substituir depois no lugar dele, tá?
Então, importante agora, ó. Por que eu chamei aqui de 180 menos A? Correto? Então, vamos voltar lá no triângulo inicial. Vou apagar aqui e nós vamos voltar no inicial. Repara o seguinte, ó. A medida daqui até aqui do ângulo é um ângulo de meia volta. Todo esse ângulo, ó, desse ponto até esse aqui, vale 180 graus. Se esse pedaço aqui vale A, o outro vai ser o quê? 180 menos A. Repara que se eu somar eles, ó, 180. Opa, deixa eu fazer maior aqui. Menos A mais A. Menos A mais A vai dar o quê? Zero. Então eu vou cancelar. Então aqui todo esse, é o que eu falei, ó. Todo esse pedaço, ó, daqui, essa medida daqui até aqui é um ângulo de meia volta. Todo esse ângulo aqui mais esse outro ângulo aqui vale 180. Se eu chamo esse de A, o outro vai ser o quê? 180 menos esse pedaço aqui. Tá? Então, repara o seguinte, ó. Esse ângulo mais esse ângulo aqui, ó, a soma dos dois tem que dar 180. Se esse pedaço aqui vale A, o outro vai ser o quê? O total, a medida do ângulo total, que é a medida daqui até aqui, ó, que vale 180, menos esse pedaço aqui, ó, que é A. Tá ok? Então, por isso que lá no meu exercício, eu não sei se no exercício, no exemplo ali, eu coloquei 180 menos A. Vamos voltar lá para vocês verem. Aqui eu chamei de 180 menos A. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Vou aplicar cosseno. O que é o cosseno? Qual o cosseno que eu vou aplicar? Desse ângulo aqui, ó, de 180 menos A. Cosseno é o cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem que é o cateto adjacente ao 180 menos A? Essa parte aqui, ó. É o M. Quem que é a hipotenusa? É o C, ó. O C está de frente para o ângulo de 90 graus. Então, ó, cosseno de 180 menos A é igual a M sobre C. Aí aqui tem uma relação dos cossenos, tá? Para vocês guardarem aí. Como o meu professor falou para mim na época, eu nunca esqueci. O cosseno, ele não é metido. Aí eu multipliquei, tá? Ó, C vezes cosseno de A. Então, ó, o cosseno, ele não é metido, ele se mistura. Cosse A, ele é metido, quer dizer, ele não se mistura. Cosse A, cosse B. Só que aqui era menos, aí fica aqui mais, seno A, seno B. Mas ele faz troquinha, ele troca de sinal, ó. Aqui era menos, ele ficou mais. Então, ó, ele não se mistura, é metido, mas faz troquinha de sinal. Era negativo, ficou positivo. Ó, cosse A, cosse B, mais seno A, seno B. Então, no lugar do cosseno aqui, ó, de 180 menos A, eu vou fazer isso, ó. Quem que vai ficar como? Cosseno de 180 vezes cosseno de A. Aqui não era menos? Então vai ficar o quê? Mais seno de 180 vezes seno de A. Aí das relações trigonométricas, eu sei que o cosseno de 180 é menos 1
e que o seno de 180 é zero. Essa parte aqui todinha, ó, vai zerar, porque 0 vezes seno de A vai dar 0. E essa parte aqui, ó, menos 1 vezes C vezes cosseno A, vai ficar menos, aí vai ficar, ó, menos C cosseno A. Então eu vou substituir esse M na equação 3, ó. Então, olhando lá na equação 3, vamos voltar na equação 3. A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado mais 2 vezes B vezes M. Quem que foi o M que eu achei? Menos C cosseno A. Então, no lugar do M, eu vou colocar menos C cosseno A. Então, vai ficar B ao quadrado mais C ao quadrado. Aí, mais vezes menos, vai ficar menos B seno cosseno A. Vai ficar a mesma fórmula, tá? A fórmula não vai mudar. Vai ficar isso aqui, ó. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B cosseno A. Deixa eu ver aqui. Das demonstrações, a gente tem o quê? Que um triângulo ABC qualquer, o quadrado da medida de um lado, no caso A, é igual ao quê? A soma dos quadrados dos outros dois lados, no caso B e C, menos 2 vezes o produto desses lados pelo cosseno do ângulo formado por eles, no caso o ângulo A. Tá? Os lados B e C, eles formam o quê? Um ângulo A. Então, por isso que eu falo, ó, menos 2 vezes o quê? O produto desses lados, né? 2 vezes o B vezes o C, pelo cosseno do ângulo formado por eles, que no caso ali vai ser o ângulo A. A mesma coisa vai acontecer com o B. Vai ser o quê? O quadrado dos outros dois, ó, o A ao quadrado mais o C ao quadrado, menos 2 vezes o produto do A vezes o C, vezes o cosseno formado pelos lados A e C. Quem que é o cosseno formado pelos lados A e C? É o ângulo B. Então, cosseno desse ângulo. E a mesma coisa para o C, ó. C ao quadrado vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado, menos 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno C. Eu vou parar por aqui esse vídeo, tá?